Amém. Tudo certo, gente? Tá tudo certo ou tá tudo errado aí? Espero que esteja tudo certo. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Nós vamos orar pela palavra do Senhor agora. Deus é o único que pode plantar a palavra no seu coração. Quando eu descobri isso, Não que eu não soubesse disso, mas tem coisas que demoram para cair na cabeça da gente. Uma vez eu estava orando, pedindo algumas coisas para Deus a respeito do ministério, isso faz tempo já. Sobre a pregação e os efeitos da pregação. E o Espírito Santo me trouxe um conforto tão grande depois daquele dia. Ele disse assim para mim: a tua função é pregar, a minha é convencer. Você prega, eu convenço. Porque se você tentar convencer, você não vai conseguir. Então, o Espírito Santo é o único que pode plantar a palavra dentro de você e fazê-la germinar. Eu consigo a palavra de Deus chegar até o teu ouvido, isso eu consigo fazer, porque eu falo. Agora, do ouvido para o coração é uma obra sobrenatural de Deus. Então vamos orar, pedir para que Deus faça essa obra sobrenatural na nossa vida hoje, para a glória do nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te louvar por todos os cânticos de louvor que o Senhor nos permitiu te entregar. Só que agora nós precisamos muito da tua palavra. Não no nosso ouvido apenas, Pai, mas no nosso coração, no nosso espírito. Isso eu não consigo fazer. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor plante a sua palavra no espírito de cada homem, mulher, jovem, criança, junior, adolescente dessa igreja, meu Pai. E que essa igreja seja mais viva na tua palavra. Que essa igreja seja mais ainda firmada na palavra e na revelação do Senhor, meu Pai. Assim nós oramos, sujeitando-nos e sujeitando esta igreja, a tua palavra, nesse momento, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? O tema da ministração dessa noite é por coisas maiores. Vamos dizer junto? Diga assim, por coisas maiores. Sabe, nós vivemos uma geração que se contenta com pouco. Esses dias eu estava conversando com um professor do Senai, e ele me disse assim: poxa, Tiago, uma das maiores decepções que nós temos lá no Senai é a seguinte: entra uma garotada que vai sair do Senai com salário base de mais ou menos R$2.000, assim com 19, 20 anos de idade, e eles vão crescer rápido. E você começa, e eu perguntei, o professor estava me dizendo, eu perguntei o sonho deles. O que eles sonhavam para a vida deles? E o que me deixou assim, mais indignado é que a maioria deles luta por um celular. A maioria deles espera sair de um curso profissionalizante do Senai, onde as empresas fecham a contratação da turma inteira, para pagar muito bem na idade que eles têm. E o desejo maior do coração deles é um smartphone novo. Nós temos convivido com isso, uma geração que se contenta com pouco. Uma geração que se contenta com as coisas simples, no sentido, e quando eu digo se contenta, não é no mau sentido de você ser insatisfeito para querer sempre mais. Mas é que as pessoas estão se acostumando com um padrão tão baixo. Estão se acostumando com uma espiritualidade tão rasa. Estão se acostumando com a vida tão superficial, que está difícil encontrar pessoas que querem coisas maiores. Mas que nessa noite sejamos todos nós, em nome de Jesus. Que sejamos a contracultura de um mundo que ostenta a futilidade. Que não valoriza a excelência. Eu estava falando isso com o Marco Aurélio esses dias. Antes do culto começar, nós chegamos a tempos que nós temos que agradecer as pessoas pelo fato delas cumprirem o que elas falam. Quem já contratou um serviço que não chegou no dia que você contratou? A gente chega ao ponto de ver, eu estava falando com o Everson lá na porta, lá no outro culto, e o Davi, das empresas terem que pagar para o funcionário chegar na hora um bônus de pontualidade. Pensa num negócio louco desse. Você paga o salário da pessoa para ela chegar às 8 da manhã. Ela não chega, aí você tem que criar um bônus de R$200 por mês. Para que a pessoa, além de receber o salário que ela é paga para fazer, ela chegue no horário que ela foi contratada para chegar. Nós estamos, infelizmente, rodeados por uma atmosfera dessa. Gente, isso contamina. Isso contamina. Rebaixar o padrão
contamina, gente. Que isso não aconteça com você, em nome de Jesus. Alguns se contentam com smartphones, outros se contentam com comprar uma roupa bonita, alguns se contentam em ir levando o casamento. Mas que nessa noite nós sejamos pessoas que não se contentem com nada abaixo daquilo que Deus prometeu para nós em Cristo Jesus. Que a gente não se contente com aquilo que é pouco. Que a gente não se contente como aquela mulher que eu cito vez ou outra aqui na igreja, aquela mulher que tinha 10 dracmas, lembra disso? Poxa, ela perdeu uma. Ela só perdeu 10% de tudo que ela tinha. E ela parou tudo que estava fazendo, revirou a casa, abriu janelas, deixou a luz entrar. Ela virou todos os móveis e procurou diligentemente, né, a palavra diligentemente, com excelência, com muita dedicação, até aquela dracma que ela tinha perdido. Porque esse é o padrão do reino. Quem tem 10 não pode se contentar com 9 jamais. Você tem Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, se contentar com pouco, meu irmão. E quando eu digo pouco, pelo amor de Deus, não vincula isso somente com dinheiro, porque aí você vai rebaixar a pregação da noite. Eu estou dizendo de ter uma espiritualidade vibrante, de ter felicidade com Deus, de acordar de manhã e dizer, Deus, obrigado porque eu vivo. E obrigado porque o Senhor me chamou. De ter contentamento na vida. O padrão de excelência é como aquele pastor que tinha 100 ovelhas. Olhou, contou, puxa, 99. Faltou uma. E ele foi atrás de uma. Veja, uma mulher perde 10% e ela diligentemente busca aquilo. E ela encontra. Um outro homem de padrão ainda mais excelente, ele perde 1% de tudo que tem, mas ele não admite perder aquilo que Deus colocou na mão dele. Por isso eu digo sobre a sua vida em nome de Jesus, não admita perder sua família para o diabo, não permita perder a sua fé, não permita perder a esperança, não permita perder o Espírito de Deus na sua vida. Não permita se perder em nome de Jesus. Por coisas maiores. Por que as pessoas não alcançam coisas maiores? Uma, porque o pensamento corrente de uma geração que não tem Deus é assim: tá ruim, mas tá bom. Diga assim: o tá ruim, mas tá bom, vai sair da minha vida hoje, em nome de Jesus. Gente, sabe aquela história assim, tá bom tirando as coisas ruins? Quando eu digo isso, pelo amor de Deus, não vincula isso a não ter problema na vida. Eu só quero que Deus toque no seu coração nessa noite para que você entenda que Deus tem algo mais sobre a sua vida. Que 2020 está inteiro para a gente conquistar e avançar. Mas não é uma questão de autoajuda, de pensamento positivo, não. É de olhar para a palavra do Senhor e de verificar. Homens do passado não se contentaram nem com a salvação que ganharam. Eu vou falar sobre um desses. O apóstolo Paulo foi um homem que nem a salvação contentava ele. Ele chega ao ponto de dizer, olha, eu corro para alcançar o prêmio. Já vou ler esse texto com vocês. Eu corro como se fosse para ganhar uma corrida no estádio. Eu disciplino meu corpo como um atleta. Eu cuido da minha performance, eu cuido da minha vida, eu administro a minha agenda, eu gerencio meu tempo. Eu faço de tudo para chegar no final da corrida. Ele não estava falando de salvação. Para muitos, infelizmente, a salvação é o ápice. Mas para quem é cidadão do reino, salvação é o início da jornada. Para você, para nós, a salvação é o ponto de início. Antes da salvação não tinha nada para nós. A salvação não é o ápice. Diga assim, o ápice para mim é o reino. Jesus disse assim, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por força. E quem se esforça, toma posse dele. Não está falando de salvação. Salvação você não pode se esforçar para tomar. Você não pode se esforçar para ser salvo. O ladrão que estava pregado na cruz se esforçou quanto para ser salvo? Quem se esforçou para te salvar foi Jesus. Nós nos rendemos a Ele. Por que muitas pessoas não vão além da mediocridade, do normal da vida? Por coisas maiores. Você acha que Deus fez você nascer só para você levantar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar a tua casa? São todas coisas nobres. Mas esse não é o último fim pelo qual você foi projetado, nem eu.
Se nós nos contentarmos em acordar cedo de manhã, trabalharmos, economizarmos, comprarmos uma casa, comprarmos um carro, criarmos nossos filhos, nós estaremos usando um potencial muito pequeno perto do que Deus planejou para nós. Deus quer que nós entremos no reino dele para a glória do seu nome. E isso tem que ser feito por mediante esforço. E aí você já começa a entender por que muita gente não gosta de ir além por coisas maiores. Porque para você ir para coisas maiores, você precisa se esforçar. Nós precisamos. Não há como conseguir coisas maiores simplesmente deitado numa rede, tomando um suco de laranja. Seria bom se assim fosse. Mas não é assim que acontece. Deus quer te levar para lugares maiores. E eu quero começar a leitura nessa noite. Alguns textos nós vamos ler. Mateus capítulo 22, do verso 35 em diante. 34. Mateus 22, do 34 até o 40. Porque muitas vezes nós não nos esforçamos para avançar. Porque muitas pessoas não conseguem romper. Aqui está um indicativo para nós começarmos a conversa nessa noite. Quem chegou lá, diga graças a Deus. Amém. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha o que Jesus vai dizer. Tudo que sustenta a lei, tudo que sustenta os escritos dos profetas dependem de dois mandamentos que na verdade se resumem em um: amar a Deus e amar o próximo. O que isso tem a ver em ir para coisas maiores? Na verdade tem tudo a ver. Porque quem não ama não é capaz de avançar. Quem não ama não vai romper. O que é amor? Amor é mover-se conscientemente em benefício do próximo e para um bem maior. Seja o próximo uma pessoa ou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Amor é o mover-se conscientemente em benefício do próximo para um bem maior. Seja esse alguém uma pessoa ou o nosso Senhor Jesus. Se eu não amar, eu não vou me mover além. Jesus chega ao ponto de falar para os seus discípulos assim: amem uns aos outros e o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Ele não disse: operem sinais, prodígios e maravilhas e o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Ele disse: amem uns aos outros e o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Ele chega ao ponto de dizer: amem uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, eu vim ensinar o exemplo. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala que no final de todas as coisas, o que vai sobrar? A fé, a esperança e o amor. Dentre esses três, 1 Coríntios 13, o maior deles é o amor. E por que o amor é fundamental para eu buscar coisas além? Para eu buscar coisas maiores? Porque só quem ama consegue abrir mão dos privilégios que tem para alcançar o bem maior do outro e o bem maior para si mesmo. Se você não amar, você não vai conseguir fazer isso. Eu vou ler alguns textos da Bíblia, porque agora, se você está anotando, você puxa uma flechinha no lado do seu caderno e coloca 1 Coríntios capítulo 9, porque a aplicação prática de tudo que eu estou falando está nesse capítulo. 1 Coríntios capítulo 9. Você vai ler lá, Paulo, o apóstolo do Senhor, dizendo para a igreja de Corinto: gente,
Eu sou apóstolo. Eu plantei a igreja. Eu criei vocês. A igreja de Corinto estava tendo uma disputa para ver quem que era apóstolo que mandava na igreja. Havia uns super apóstolos, que o apóstolo Paulo joga isso no superlativo para envergonhar a igreja. Eram homens de grande eloquência. Tinha Apolo, tinha Paulo, tinha gente ali grande. E a igreja estava dividida. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. A igreja estava rachada. E Paulo diz assim, ei, por que vocês não estão reconhecendo o meu apostolado? Uma igreja dividida não estava reconhecendo o apostolado dele. Ele diz, olha, eu conheço o meu chamado. Não sou um homem livre. Estou lendo 1 Coríntios 9. Eu não sou apóstolo. Eu não vi Jesus, o nosso Senhor, pessoalmente. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, certamente sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado. E a minha defesa diante dos que me questionam é essa. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que nós não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e o apóstolo Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta de leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que também a lei diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não está certamente escrito por nossa causa isso? É claro que é por nossa causa que está escrito isso, pois quem lavra deve fazê-lo na esperança de colher. Nós semeamos entre vocês as coisas espirituais. Será muito pedir de vocês as coisas materiais? Os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, nós não temos maior medida. Olha o que Paulo está falando. Havia uma disputa e vocês ouviram a disputa que era na igreja. Ele está dizendo, eu sou apóstolo, eu também tenho o direito de viver do evangelho. Eu tenho o direito ainda mais do que os outros que vocês estão sustentando porque eu plantei a igreja. Mas Paulo que escreveu que se não for por amor não tem valor nada que a gente faz, ele vai dar o desfecho nisso, dizendo assim, entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo. Suportamos tudo. Diga assim, o amor tudo suporta. Para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho. Paulo está dizendo, gente, eu tenho o direito de tudo isso que a gente leu agora. Eu tenho o direito de ser bem recebido, eu tenho o direito de ganhar um bom salário da igreja, eu tenho o direito de fazer tudo isso, mas para não criar obstáculo para o evangelho, eu abro mão de todos os meus direitos. Paulo amava tanto a igreja de Corinto, que ele disse assim, gente, o meu salário de vocês é o orgulho que eu tenho de não receber nada de vocês. Diga assim, só quem ama é capaz de abrir mão dos direitos que tem para que um bem maior aconteça. Por isso que eu digo para vocês, quem não avança para algo maior, o coração dele está vazio de uma coisa, está faltando o amor. Ele chega ao ponto de abrir mão dos seus direitos. Ele diz, o direito é meu. E eu faço isso. E não estou pedindo para que ninguém faça. Paulo e quem trabalhava com ele, abriram mão dos seus direitos para o bem comum. Eu fico pensando se todas as famílias pensassem dessa forma. Se a mulher, na hora da discussão com o marido, abrisse mão do direito de estar certa, para que a paz prevaleça sobre a casa. Eu fico pensando, se um marido, nós que somos homens que nunca erramos, que não temos falha, nem defeitos nenhum, pelo menos algumas horas do dia, alguns momentos, abríssemos mão do nosso direito de sermos os perfeitos, para que haja paz na família. Quantos casamentos seriam abençoados com isso?
Quantos de nós seríamos privilegiados se nós nos movêssemos no amor do Senhor? E sem o amor nada funciona. Diga assim, sem amor nada funciona. Eu estou falando para cidadãos do reino. Isso vale para nós. Jesus disse, eu dou poder para vocês, não para vocês pularem somente na igreja e cantarem, mas para vocês pregarem o evangelho, para que vocês se movam em amor e operacionem os dons para a glória do meu nome. Eu fico imaginando se nós pudéssemos abrir mão de alguns direitos que nós temos, para que o bem da família, o bem da casa, o bem da igreja acontecesse. Muitos ministérios não seriam destruídos. Se nós aprendêssemos com o apóstolo Paulo, dizer assim, eu tenho o direito de bater o pé e gritar para o mundo inteiro que eu estou certo, mas eu vou abrir mão desse direito para que um bem maior aconteça. Eu vou abrir mão das minhas manias para que um bem maior aconteça. Hoje a gente vive num tempo que todo mundo tem direito de tudo, né? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas se julgam que têm direito de fazer tudo o que querem, e ai de qualquer um se botar o dedo no direito que eu tenho. Eu estava brincando esses dias com o Pedro, e eu estava disciplinando ele em alguma coisa que estava acontecendo lá em casa. Sabe que férias escolares acontecem muitas coisas em casa, muitas. E ele estava falando para mim, e eu brinquei com ele dizendo assim, cara, aqui você só tem o direito, nesse momento, de permanecer calado. Você não tem o direito de falar. Ele falou assim, mas eu tenho que falar. Eu falei, você não tem que falar. Eu sou seu pai. Você tem que ficar em silêncio e tem que me escutar. Nós lutamos tanto pelos nossos direitos, mas até usamos a nossa fé para ganhar muita coisa, para avançar nos direitos que nós temos. Mas seria bom se a gente usasse a nossa fé para suportar o vitupério também. Se a gente usasse a nossa fé para aguentar o contraditório. E não só imitar a fé de Jesus para fazer o mar acalmar e o vento parar, mas usar a mesma fé de Jesus para aguentar o contraditório. Para aguentar ficar quieto. E abrir mão daquilo que a gente tem por direito, para que o bem comum se estabeleça. É por isso que muita gente não avança para coisas maiores. Porque falta amor. Algumas coisas Paulo vai levantar aqui nesse texto, que vai terminar lá no final do capítulo 9. Primeiro, ele abria mão dos seus direitos, primeiro, para não impedir o evangelho de avançar. Isso está no versículo 12, parte C. Se nós queremos avançar para coisas maiores, nós não podemos viver de outra forma senão de acordo com a liberdade que Jesus nos dá no evangelho. Quem concorda, diga graças a Deus. Nós não podemos negociar nossa vida. Se nós queremos ir para coisas maiores, nós não podemos negociar o evangelho de Jesus. Por nenhum segundo ceder aos fariseus, aos homens da lei, aos homens que dizem, vocês são liberais demais. Problema deles. Nós temos que viver a nossa fé em Jesus Cristo. Amém, gente? Se nós abrirmos mão do evangelho, Paulo diz, olha, eu abro mão de tudo para que o evangelho prospere. Nós temos que abrir mão de tudo para que o evangelho prospere na nossa vida da mesma forma. E se eu quero avançar, eu não posso viver de outra forma, senão pela palavra que o Senhor nos tem dado. Isso fazia algumas coisas acontecerem. No verso 19, Paulo vai dizer assim, porque assim sendo, eu sou livre. Ou seja, eu abro mão dos meus direitos e isso me liberta. Me liberta para viver o evangelho. E me liberta para fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Se nós queremos avançar para coisas maiores, nós não podemos estar presos a nada. Nós temos que estar livres. Nós não podemos estar presos a tradições de homens, a religião dos homens, a opinião dos homens religiosos. Nós temos que estar presos apenas em Jesus Cristo. Alguém concorda para dizer amém? Amém? Nós temos que estar livres de tudo. Porque se eu não for livre de tudo, eu não serei preso a Jesus de forma alguma. Se tem uma coisa que Deus deixa claro de Êxodo e de Gênesis, na verdade, até Apocalipse. Deus não te divide com ninguém. Deus não divide você com a tradição do homem, porque a tradição do homem invalida a palavra de Deus. Jesus disse para os fariseus assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vãs tradições que vocês carregam. Para eu viver e buscar algo maior na minha vida, eu tenho que ser livre de tudo. Olha aqui, Paulo vai escrever, eu acredito que Paulo escreveu Hebreus, para mim foi Paulo que escreveu. O livro de Hebreus diz assim, portanto também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em nome de Jesus, que em 2020 você seja livre de tudo e preso em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja livre dos seus próprios preconceitos. Seja livre da sua própria preconcepção do que é a santidade na vida do outro. E que cada um de nós esteja totalmente presos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Porque se nós formos presos, a cultura neopentecostal do Brasil, o máximo que a gente vai conseguir fazer é ser igual a qualquer outro. Agora, se a gente aprender a olhar para Jesus e estar disposto a despir-nos de toda a velha tradição que não serviu de nada e nos revestir de Cristo, nós podemos estar livres de tudo para estarmos juntos com Cristo e abandonando todo o embaraço e atrapalho da vida. Nem tudo que te impede de caminhar é pecado. O texto fala, nos livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado. O pecado atrapalha, mas tem coisas que não são pecados e nos atrapalham. Paulo diz que abria mão dos seus direitos para ganhar o máximo de pessoas possível. Verso 19. Porque sendo livre, me fiz escravo, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, me fiz como judeus, para ganhar os judeus. Olha que interessante. Paulo era judeu. O evangelho tocou a vida dele de maneira tão radical que ele diz assim, olha, eu tenho que dar um jeito de parecer judeu para ganhar os judeus. Porque quando Jesus nos toca, é nova criatura literalmente. Quem se encontrou com Jesus sabe. Você se torna literalmente uma nova criatura. Paulo fala, eu me esforço para ser parecido com um judeu, que era o que ele era desde que nasceu. A fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Está falando dos judeus. Embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem lei, como eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Eu fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Se eu quero avançar para coisas maiores. Quando você recebe uma notícia boa, um parênteses, dá vontade de contar para todo mundo, certo ou errado? Quem já teve uma notícia tão boa que você queria ansiosamente pegar a mão no telefone e ligar para alguém? Levante sua mão, deixa eu te conhecer. Isso, somos normais. Eu lembro a primeira vez, era 7 e pouco da manhã, eu morava lá no apartamento no Ossunguê ainda. O dia que a Josi chegou, ela tinha ido para a academia, e ela chegou tremendo, dizendo que ela tinha feito o exame de gravidez e estava grávida. Ai, que angústia para pegar aquele telefone para ligar para todo mundo. Né? Fica aquela coisa, liga para um, que eu ligo para o outro, liga para o outro, liga para um, e um está no telefone, o outro está no outro, e esse aqui para de falar, fala com aquele, aquela coisa toda. E aí você fala, as pessoas nem entendem, né? Isso foi cedo, né? O do Pedro foi cedo. O do João foi meia-noite, que a gente acabou descobrindo que a Josi estava grávida, e aí ligar para todo mundo, eu liguei para meu pai, oi, alô? Homem falando com homem de madrugada no telefone. O que foi? A Josi está grávida, ai que bom, filho, que bom, tal. A Josi está grávida, ele acordou. Você quer contar para todo mundo. Paulo diz assim, gente, eu fui impactado pela graça, não posso ficar em silêncio não. Eu tenho que ganhar o maior número de pessoas possíveis. Gente, a nossa vida vai além disso daqui. Tudo isso daqui é maravilhoso, esse som é maravilhoso, tudo é lindo, mas tudo vai ficar. Coisa que vai nos acompanhar para os portais eternos. As nossas obras, elas vão conosco. O Apocalipse diz que as nossas obras atravessam os portais do tempo e vão para a eternidade conosco. As almas que ganhamos, as pessoas que ajudamos, os caídos que nós levantamos, tudo isso vai nos acompanhar para a eternidade. Nosso carro fica.
a nossa casa fica, o nosso salário fica, a nossa conta bancária fica, as nossas roupas ficam, ou seja, tudo aquilo que a gente gasta a maior parte da nossa vida para ganhar, vai ficar. Por isso Jesus diz, não junteis tesouro na terra, mas juntai tesouros no céu. Como é que eu junto tesouro no céu? Fazendo a vontade do nosso Pai. Se eu quero avançar para coisas maiores, eu tenho que entender que a vida passa disso daqui. Na verdade, quem não compreende isso é fraco na fé. Se você não entende que a sua vida é além disso, aí você vai ter medo de perder o emprego para manter a sua fé, você vai ter medo de morrer. Jesus disse assim, não tenha medo de quem mata o corpo, porque mata o corpo não pode fazer mais nada. Olha como é que Jesus era tranquilo, pensa andar com Jesus na rua. Jesus ia andar na Cracolândia, 2 horas da manhã, tranquilo. Não, ninguém pode tirar mais do que nossa vida aqui. Ninguém. Ele disse, você tem que temer a Deus, que além de tirar a vida, pode te lançar no inferno depois. Agora, a gente se preocupa e gasta tempo fazendo coisa que não vai ser para a eternidade. Comprar roupa é bom. Comer bem para ter um corpo bonito é bom. Mas não vai passar para a eternidade. Não vai ter ninguém na eternidade lá, né, Tiago? Olhando assim. Nada. Timóteo tinha isso, né? Timóteo era um exemplo só. Timóteo estava num contexto muito interessante, porque ele estava num ambiente muito grego, e os gregos faziam muita musculação, era muito legal aquilo, a história. E Paulo escreve para ele assim, o exercício físico não serve para tanto assim, viu, Timóteo? E Timóteo tinha essa tendência. Fazer exercício físico é bom, gente. É bom. Você precisa do corpo para viver. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos do corpo. Amém? Olhe para quem está perto de você e diga, cuida do corpo que você precisa dele. Mas só não vive em função disso. Tem coisas maiores que nós temos que buscar. Amém, gente? E o fim de tudo isso, que é um momento que eu queria chegar com vocês aqui, é o que Paulo vai fazer o desfecho. Tudo que faço, faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, correm, todos na verdade todos correm, na verdade um só ganha o prêmio. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, para uma coroa incorruptível. Ele não estava correndo para ser salvo. Ele estava correndo por causa de um galardão. Assim corro também, eu, não sem meta. Assim luto não como desferindo golpes pelo ar. Não. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo estava olhando para a eternidade, coisas muito maiores. Ele diz assim, gente, a salvação eu já tenho, só que eu estou trabalhando para ganhar galardão. Eu estou trabalhando para entrar na eternidade e ter uma recompensa de Deus. Ninguém tem recompensa porque é salvo. Você não fez nada para ser salvo. O ladrão que estava preso à cruz falou para Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. O que Jesus responde para ele? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Por que aquele ladrão que estava na cruz não podia reinar? Não podia entrar no reino? Porque ele não tinha obras. Salvação é de graça, galardão custa a tua vida inteira para ter. E você pode perder. Paulo falou assim, gente, eu estou olhando para coisas maiores. Eu estou olhando para a recompensa celestial que eu vou ter. Isso é contra a cultura no nosso tempo, que cultua o efêmero, o passageiro e o raso. Que Deus te abençoe e que você e eu não apenas busquemos, mas peguemos coisas maiores. Que 2020 seja um tempo de alcançar essas coisas maiores. Sair do raso, do superficial, tendo saúde, tendo o que comer e beber, tá bom. Não, filho. Você não é escravo mais. Você é livre.
para construir a sua vida do jeito que você quiser. Jesus te libertou do império das trevas. Agora a questão é a seguinte: quantos vão conseguir se mover em amor, abrindo mão até mesmo dos seus direitos para conseguir um galardão depois? Aí é que é a questão. Aí são os crentes vencedores. Fecha seus olhos, eu quero orar com vocês. Eu quero orar com você nessa noite. Quem sabe você entrou nesse lugar aqui hoje com uma necessidade premente. Você precisa de Deus intervindo na tua vida. Deus vai intervir na tua vida, você pode ter certeza disso. Se você veio buscar uma cura, Deus pode te dar. Se você veio buscar uma prosperidade, Deus pode te dar. Só que hoje Deus está te propondo algo maior na sua vida. Um propósito eterno. A salvação, ela vem de graça. O galardão, você tem que usar de violência para conquistar. Você vai passar a vida inteira no céu. Ou seja, é uma expressão. É uma expressão. Ninguém vai morar no céu a eternidade toda. São só 7 anos, depois a gente desce. Mas a nossa vida é para a eternidade. Quem planta, colhe. Quem planta para a eternidade, colhe para a eternidade. Quem planta na terra, colhe para a terra. Planta para os dois lugares. Não planta só aqui. Planta para a eternidade também. Você tem potencial em Deus muito maior do que acordar cedo, trabalhar e sustentar a tua casa. Você tem potencial para tomar o reino de assalto e ser galardoado por Deus, recompensado por Deus. E enquanto você se esforça pelo teu galardão, todas as coisas do dia a dia, Deus vai acrescentando para você. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas do cotidiano, o que beber, o que comer, o que vestir, Deus lhe dará gratuitamente. Fica de pé, eu quero orar com você. Quero orar com você nessa noite de quinta-feira, em que Deus está te chamando a atenção para coisas maiores. Ativa teu ministério. Aviva o dom que está em você. Faça a diferença no reino e na vida das pessoas. Haverá recompensa para você. Alguém crê para dizer graças a Deus? Muito mais do que um bom ano que Deus quer te dar em todas as áreas humanas da sua vida. Deus quer levantar o seu ministério em patamares extraordinários, para que você seja uma bênção para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Mas isso é uma questão de escolha, de decisão. Pastor, por que pessoas não avançam para coisas maiores, até mesmo na vida cotidiana? Você precisa ter amor para abrir mão de coisas que você pode agora, para um bem-estar melhor depois. Mas se nós não formos movidos por isso, nós vamos viver apenas comendo o pouquinho, vivendo aquela vida boa, agradável, mas nunca no nosso potencial. E Deus te livre, Deus me livre de viver apenas com algum pouco do nosso potencial. Eu e você temos que viver tudo que Deus planejou para nós. Tudo que Deus deu capacidade para a gente realizar, a gente tem que realizar nessa terra em nome de Jesus. Porque depois, acabou. Não vai ter esse tipo de obra mais. Quando acabar essa era, acabou. Se reserve menos. Doe-se mais para Deus. Permita-se ser movido pelo amor. Não é à toa que Jesus disse que o maior mandamento, que dá para resumir todo o Antigo Testamento, é o amor. Porque sem amor não há operação de nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus deu o seu Filho porque amou. Nós usamos os dons porque amamos o próximo. O homem se cala por amor à sua mulher, mesmo estando certo, para fazer acontecer a paz. O filho se cala para que o pai tenha a sua posição total garantida de autoridade em casa. A mulher se cala por amor à família. Abrimos mão dos nossos direitos para que Deus seja glorificado. Se você não for capaz de fazer isso, se você não tiver essa ideia de fazer isso, nem que seja a partir de hoje, você não vai viver o que Deus planejou para você. Se você não aprender a abrir mão agora de coisas que te são lícitas, você tem direito de ter, para que você viva a plenitude do Evangelho na sua vida, para que não haja impedimento para o Evangelho entrar dentro de você.
Você corre o risco, e eu, se nós não fizermos isso, de correr em vão. Deus não te colocou no mundo para você correr em vão. Deus quer que você cruze a linha de chegada e corra para vencer. O cristianismo é assim. Agora eu quero orar, porque questões da terra nos atrapalham em relação à eternidade. Eu quero orar por você que tem dificuldade de abrir mão do seu direito, de estar certo, quer vencer a discussão a qualquer custo, quer provar que está certo, não consegue se calar. Quero orar por você. Quero orar por você que não consegue abrir mão do seu direito pelo bem da tua família, pelo bem da sua casa. Quero orar por cada pessoa nessa noite que tem dificuldades de se mover em amor. Ih, pastor, quando eu estou certo, eu estou certo. E quando vem na minha boca, eu falo mesmo. Você tem dificuldade, meu irmão. Você tem dificuldade de abrir mão do seu direito de falar, para que a graça se manifeste. Não, pastor, quando eu sei que eu estou certo, sai de perto de mim. Não. Afaste-se você de você mesmo. E deixa o evangelho crescer dentro de você. Existem momentos que você vai ter que dar um passo para trás, para dar um impulso e pular mais longe. Se você não abre mão da sua posição em várias áreas da vida, nem que seja por algum tempo, exceto a posição que o evangelho nos coloca. Estou falando nas relações sociais. Você vai criar muito problema na sua casa, na sua empresa, e vai se prejudicar. Eu quero orar com você. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero orar com você nessa noite. Quero orar por todos que têm dificuldade de abrir mão de direitos para que algo maior aconteça. Ou seja, quem tem dificuldade de agir debaixo do amor do Senhor. Vamos orar? Talvez seja isso que esteja te impedindo de crescer e de avançar para obras maiores. Não é unção. Não é só unção. Unção sem amor não vale de nada. Não operaciona nada. O amor é o veículo que libera a unção tua sobre a vida dos outros. O teu dom sobre a vida dos outros. Quem sabe estou falando aqui e há mulheres que não aceitam que o marido seja o cabeça do lar. Tem dificuldade. Não está conseguindo se mover em amor. Tem pessoas que a última palavra tem que ser dele ou dela. Você tem que aprender a se mover em amor. E aprender de uma vez por todas que esse é o único caminho que verdadeiramente Deus quer que você trilhe. O caminho do amor. Ele é poderoso. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus. Vimos através da vida do apóstolo Paulo. Um homem que abriu mão, meu Pai, dos seus direitos legítimos para conseguir coisas maiores. Ajude a gente a fazer a mesma coisa. Nós temos dificuldades em relação a isso, Pai. A minha geração nasceu com muitos direitos. E nós queremos exercê-los o tempo todo, mas às vezes o que o Senhor pede para nós é caminhar em amor. É abrir mão de algumas coisas que temos direito para que a obra do Senhor avance. Ajude essa mulher, meu Pai, ajude esse marido a abrir mão um pouco do direito de estar certo. Ajude esse jovem. Ajude essa igreja. Ajude-nos, meu Pai, a viver no amor do Senhor. Que não significa de maneira alguma abrir mão dos princípios da Tua palavra, mas é abrir mão de direitos pessoais e de privilégios que temos agora, para colhermos algo muito maior no futuro. E coloca nos olhos dessa igreja a eternidade, meu Pai. Que a gente enxergue a eternidade como um bem tão precioso, tão glorioso, que trabalhemos pelo galardão. Não apenas para a salvação, porque a salvação não tem como trabalhar nela, para que ela aconteça em nós. Temos como desenvolvê-la, mas para ganharmos o galardão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca no nosso coração o desejo de conseguir conquistar, abraçar e viver coisas maiores na nossa vida a partir de hoje. Nos ajude a não nos contentarmos com o cotidianozinho, mas avançarmos para coisas mais excelentes. Assim eu te peço sobre toda esta igreja, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus.